Bom dia, irmãos. Sempre um prazer grande estar aqui diante de vocês, um privilégio e também uma grande responsabilidade. O púlpito é um lugar muito pesado em vários sentidos, né? É bem mais do que isso aqui. E é realmente pela graça de Deus que estamos aqui. Vamos orar a Deus, pedir que Ele cuide do nosso tempo, agora pela manhã. Grandioso Deus, todo-poderoso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua santa palavra, que nos capacita a viver, ó Deus, conforme o Senhor quer. Na verdade, a Tua palavra nos orienta e o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos capacita. E é por isso, Senhor, que nós Te pedimos que o Senhor venha nos agraciar com um coração que está disposto, ó Deus, a ser mudado, a ser transformado por Ti. E para que tudo isso, Senhor, sirva para a Tua glória. Clamamos a Ti porque não somos merecedores, não podemos em nós mesmos estar aqui. Mas o Senhor nos escolheu para ouvirmos a Tua palavra. O Senhor nos trouxe aqui para a Tua igreja e pedimos que a Tua palavra encha o nosso coração. Nós oramos a Ti, em nome e por amor do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero chamar os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de 1 João, no capítulo 1. Primeira João, capítulo 1, versículos 5 a 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu quero situar os irmãos dentro desse texto em que João vem a nos escrever. Ele escreve na verdade, para uma comunidade de irmãos, possivelmente algumas igrejas, e essas igrejas, para quem João está escrevendo, tem sofrido porque algumas pessoas que faziam parte dessa igreja começaram a trazer ensinamentos falsos, certo? Foram expulsas da igreja e elas meio que estavam voltando para aquelas igrejas para ensinar os seus falsos ensinos. O problema é que, naquele contexto, esse ministério de ensino daquelas pessoas e de irmãos verdadeiros também se dava de forma itinerante. Então eles viajavam e saíam pelas comunidades, pelas cidades, pelas igrejas pregando. Então eles precisavam ser recebidos por aqueles irmãos. O que acontecia? Alguns irmãos precisavam, aquelas igrejas precisavam saber como é que eu vou saber a quem eu vou receber. Eu vou receber um falso mestre, eu vou receber um irmão verdadeiro. Como é que eu vou saber se é falso mestre e se não é? Como é que eu vou identificar se eu posso ou não posso receber aqui na minha igreja? E, na verdade, se ele recebesse na sua igreja, ele tinha que ter alguma casa ali para receber aquele irmão também. E o que estava acontecendo é que muitos desses falsos mestres estavam ensinando da seguinte forma: olha, sabe aquilo que vocês aprenderam? Pois é, está meio que errado. Estou trazendo para você um ensinamento novo agora, um ensinamento de quem está mais perto de Deus,
o ensinamento de quem realmente teve uma visão diante de Deus, e esse ensinamento é um novo ensinamento que eu estou passando para vocês agora. Então eles traziam a legitimidade para o seu ensino como se fosse assim, uma coisa, como se somente eles estivessem mais perto de Deus, somente eles tivessem um conhecimento mais verdadeiro de Deus e os outros não tivessem. E esses irmãos estavam um pouco acuados. O que João faz diante disso? Ele entrega a sua carta, né, de 1 João, para que esses irmãos não somente possam identificar o que era um ensino verdadeiro e o que era um ensino falso, mas também para acalentar aqueles irmãos e assegurar, olha, se você crê naquilo que você aprendeu desde o princípio, então você é um crente verdadeiro. Então ele não somente dava a identificação de um evangelho falso ou verdadeiro, mas também acalentava esses irmãos e dizia, se você aprendeu e vive aquilo que eu lhe ensinei desde o princípio, então você é um crente verdadeiro. É por essa razão que a carta aqui de João, ela é uma carta que traz muitas vezes a expressão se isso, se aquilo outro, porque ele está meio que trazendo essas identificações, mostrando para as pessoas o que é certo e o que é errado, para que elas possam identificar nos outros e em si mesmo também. Por que eu tive que dar essa breve explicação aqui, né, para vocês? Para a gente poder entender por que João está falando de você se identificar como um cristão verdadeiro, para que você entenda o que é, na verdade, ser um cristão verdadeiro. A gente consegue notar aqui, quando ele começa dizendo no versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, nesse versículo aqui, João nos dá de forma muito clara a identificação de quem é Deus. E aí a pergunta que surge é, então, o que de fato é ser um cristão verdadeiro, se João está nos dizendo aqui, está tentando identificar o que é um ensino verdadeiro, o que é um ensino falso, o que é então? Antes de ele dizer o que é ser um cristão verdadeiro, ele fala de Deus. Ele nos coloca diante de Deus e nos diz, Deus é assim. Dizem que para que você descubra se algo é verdadeiro ou falso, se uma nota, né, de dinheiro é verdadeira ou falsa, a melhor forma de fazer isso é você comparar com a original. É você buscar saber se aquilo é de fato verdadeiro. Então vá lá para o original, compare com aquilo que é verdadeiro de fato. E aí você vai saber se aquilo que você está comparando é falso. Como é que eu posso saber se eu sou um cristão verdadeiro? Como é que eu posso saber? E o que eu tenho que fazer diante disso? Eu olho para Deus. João está nos colocando diante do Senhor. Quem é o Senhor? Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Irmãos, a gente podia passar a manhã inteira falando disso, de que Deus é luz. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que Deus é luz, que Deus é santo, que nele não há pecado. Mas, apesar de que todo mundo sabe disso, eu quero chamar você a pensar nisso de uma forma mais profunda. Você tem noção o que é não ter pecado? O que é ser o que é olhar para um Deus que não tem nenhuma falha de caráter? Olhar para um Deus que não se ira sem motivo, de forma pecaminosa. Olhar para um Deus que não perde o controle. Olhar para um Deus que não tem meias palavras. Olhar para um Deus que não se corrompe. A gente olha para o nosso Brasil aí, essa política toda e todas essas questões que têm acontecido, e o que deve gerar no nosso coração é uma tristeza por esse mundo caído, cheio de pecado, cheio de maldade. As melhores coisas que as pessoas possam tentar fazer ainda se mostram corruptas em muitos pontos, mas Deus é incorruptível. Todos os seus atos são atos de justiça, todos os seus atos são bons,
são amorosos, são cuidadosos, são perfeitos. Olhe para Deus, pense um pouco na natureza do Senhor Jesus Cristo, na pessoa dele. Alguém que não se corrompeu durante a sua vida, que foi tentado, que sofreu aquilo que nós sofremos em um caráter muito mais elevado em muitos pontos, e ainda assim não pecou, não falhou. Quando a gente olha para esse mundo de cabeça para baixo, irmãos, a gente tem que voltar aqui para 1 João e lembrar que Deus é luz. Que no meio dessas trevas, no meio dessa maldade, no meio de toda essa bagunça que a gente vê, que o mundo se encontra, às vezes até a nossa vida, que não se encaixa, às vezes a gente tenta fazer o que é certo e não consegue, e luta contra um pecado e não consegue vencer. Às vezes a gente está olhando demais para nós mesmos, para a nossa capacidade, e às vezes a gente se frustra, não, tenho que tentar com mais força agora, com mais coragem, com mais motivação. Mas às vezes a gente tem que parar de fazer tudo isso e olhar para Deus, olhar para o Senhor e ver a sua perfeição. E é isso que vai nos motivar. É isso que vai nos fazer ver aquilo que tem de errado em nós. Eu estou chamando você para olhar para isso de uma forma mais profunda, porque para a gente olhar para si mesmo, a gente só vai poder fazer esse exercício se a gente olhar primeiro para Deus. Porque se você olhar primeiro para você mesmo e tentar se avaliar sem olhar para Deus, você vai olhar para si mesmo, só que a gente tem um problema muito grande com a gente. O nosso problema é que a gente gosta de se comparar. E quando a gente se compara, normalmente a gente se compara com alguém menos do que nós. Menos santo, menos comprometido, menos corajoso, menos trabalhador, menos determinado. E aí, nessa comparação, eu me avalio e penso, não, pode até ser que eu tenha alguns problemas, pode até ser que eu tenha algumas falhas na minha vida, mas, comparando com fulano de tal, ou com fulana de tal, eu estou até bem, eu estou até tranquilo. Eu também não sou perfeito, e só Deus, né? Mas, se a gente for... Então, para evitar esse tipo de comparação que não faz o menor sentido, é melhor você olhar primeiro para Deus. Olhe para quem Deus é. Olhe para os feitos e para a sua pessoa. Agora sim. Agora nós estamos nessa situação de poder olhar para nós mesmos. E eu quero chamar a sua atenção da seguinte forma. Agora a gente se colocou diante da presença de Deus. Eu estou chamando vocês, eu espero que vocês estejam aí com a sua atenção voltada para quem Deus é, para o que Deus já fez na sua vida, para o seu caráter e a sua obra, para a sua santidade, para a sua justiça, para a sua glória. Agora, diante disso, a gente tem duas escolhas. A gente pode fazer duas coisas depois de olhar para Deus. A gente pode ser honesto ou desonesto. A resposta para essas duas escolhas está aqui no texto de João. Veja aqui no versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu quero que você perceba aqui o que ele diz, que se nós dissermos que temos comunhão, mas ainda assim a gente vive em pecado, a gente vive nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Ele é tão forte que ele fala a mesma coisa duas vezes. A gente tem um problema com redundância, né? No português, subir para cima, descer para baixo, são algumas expressões que chamam a nossa atenção de forma negativa. Mas a língua do Novo Testamento, especialmente a do Antigo Testamento, não tem nenhum problema com isso. Então ele diz que nós mentimos e não praticamos a verdade.
está falando a mesma coisa, só que ele está dando ênfase nisso. E a ênfase dele é porque é naquelas pessoas que dizem que andam na luz e vivem nas trevas. Agora você pode se defender assim: mas eu não ando nas trevas. Também não é assim, né? Também não é tão pesado assim. O meu erro não é tão grave desse jeito. Os meus pecados não são, tão escandalosos assim. Olha a comparação. Antes eu pedi para que nós olhássemos para quem Deus é. Eu estou chamando a sua atenção para isso, para que você não coloque um padrão para si mesmo muito baixo. Um padrão de santidade muito baixo e um olhar para o pecado de uma forma assim muito superficial. Para Deus, Deus é perfeitamente santo e nele não tem nenhum pecado. Agora vamos olhar para a nossa vida. Se a gente diz que anda na luz, ou seja, se a gente se acha sem pecado, a gente mente. A gente mente para si mesmo. E eu quero que você perceba aqui, com esse texto, que o crivo de Deus é muito alto. E eu não quero que você se engane. E o se enganar é aquela vida espiritual superficial. Aquela vida espiritual que você acha que você está ali na média e está bom. Vou para a igreja, entrego o meu dízimo, dou as ofertas, se vem algum ministério, está tudo ok. Deu um checklist lá nessa minha listazinha de espiritualidade, deu ok lá, algumas coisas faltaram, mas vamos seguindo a vida. Estou melhor do que muita gente, olha a comparação. Estou chamando a sua atenção para Deus. Diante de Deus, como é que anda a sua vida? Não se engane, não leve os pecados, as falhas que nós cometemos de uma forma tão superficial. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso é desonestidade. É olhar para Deus e ser desonesto consigo mesmo. Quando você toma esse tipo de espiritualidade superficial, é o tipo de atitude que você vai se enganando daí em diante. Você fica conformado. Está ok. Está um pouco maior do que a média das pessoas que não vai nem para a igreja. Tem gente aí bem pior do que eu, então eu vou aqui seguindo a minha vida espiritual desse jeito. Você se acostumou com isso. Você se conformou com essa situação. E é aí que a gente não pode ficar, porque isso é se enganar. Isso é olhar para Deus e olhar para si e dizer, não, estou na luz, quando na verdade você está nas trevas. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu acredito que ninguém em sã consciência vai dizer que não tem pecado nenhum. Até mesmo esses homens aqui, contra quem João está falando. Na verdade, eu acredito que ele está falando no sentido das pessoas acharem que os seus pecados não são graves assim o suficiente. São pecados, mas assim, eu vou lá e peço perdão e está tudo certo. É claro, a gente vai já falar de perdão, a gente vai já falar da graça de Deus. Mas o que eu quero que você lembre é que olhar para tudo isso de forma superficial, olhar para a sua vida com Deus de forma superficial, é se auto-enganar. É achar que você é santo quando você não é. É achar que você está correto quando você não está. Porque você só teve um olhar superficial. A maioria das coisas da nossa vida que são de fato importantes, a gente não olha de forma superficial, a gente quer saber os detalhes. Se você vai assinar um contrato que envolve muito dinheiro,
você vai ler com muito cuidado. Vai, de repente, fazer um financiamento, tem que saber exatamente quanto é que você vai pagar no final daquele financiamento. Você também faz uma análise profunda e cuidadosa daquilo. Pelo menos deve fazer, né? Qualquer coisa que é muito importante para nós, a gente analisa de uma forma bem profunda. A nossa vida espiritual é o que a gente tem de mais importante. E a gente precisa olhar para isso de uma forma muito, mas muito acurada. É muito fácil a gente olhar para aquilo que a gente faz e deixar para lá. E olhar de forma superficial. E isso é se auto-enganar, é ser desonesto. Você tem que olhar para Deus, ver o nível de santidade de Deus e rapidamente olhar para si e identificar aquilo que precisa ser transformado, para que você não ache e não diga até que eu estou na luz, estando nas trevas. Existe uma outra decisão para se tomar diante da presença de Deus. Quando diz no versículo 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, quando João traz aqui para a gente a ideia de que se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, aqui, mais uma vez, a gente tem que voltar para a questão da honestidade. Se ele dissesse só assim, se, porém, nós dissermos que andamos na luz, temos comunhão uns com os outros. Aí sabe onde é que ia ficar a sua referência de luz? Em você. A referência de luz aqui não somos nós. Se, porém, você disser que você anda na luz, como Ele está na luz. O nível de santidade é esse. É para que a gente não se conforme mesmo. É para que a gente olhe para si e perceba que tem muita coisa para mudar. Para que a gente olhe para si e não fique satisfeito com isso. Eu não quero deixar isso sem graça, literalmente, né? Sem a graça de Deus. Mas antes de falar da graça de Deus, a gente precisa ser honesto com a gente. O nível de santidade é Deus. Se você diz que anda na luz, como Ele está na luz, se andarmos na luz, como Ele está na luz. E o que vem adiante, irmãos, é surpreendente, na minha opinião. Quando ele diz, mantemos comunhão uns com os outros. Ele diz que se a gente diz que anda na luz e anda nas trevas, a gente mente. Mente para si mesmo e até faz de Deus um mentiroso, como diz lá no versículo 10. Aí você poderia esperar que ele dissesse, se porém você anda na luz, como ele anda na luz, como ele está na luz, então nós não mentimos mais, nós estamos perto de Deus. Mas ao invés de falar de Deus agora, ele fala de comunhão uns com os outros. Irmãos, para mim isso é surpreendente pela seguinte razão. Você estar bem com Deus significa que você tem que estar bem com as outras pessoas. É muito comum hoje a gente ouvir das pessoas o seguinte, não, eu tenho a minha própria religiosidade. Quer dizer, essa palavra religião é um pouco negativa hoje para muita gente. Eu tenho a minha própria espiritualidade. Melhorou, né? Agora ficou mais politicamente correto. Eu tenho a minha própria espiritualidade, tenho a minha própria ideia de Deus. Ela não é tão ortodoxa assim, tão quadrada. Ela é bem própria de como eu penso. E aí eu sigo a Deus do meu jeito. Eu vou seguindo a Deus da minha forma. Não é que eu não acredite em Deus. Eu acredito. Acredito que tem um Deus. Ele não é tão diferente assim dos outros, mas ele é bem próprio. É uma relação muito particular. Você não ia entender. Esse tipo de coisa não funciona. Geralmente essa pessoa não tem igreja, né? Que ela fala muito desse jeito, ela não tem uma igreja. Normalmente funciona assim. E João tira esse tipo de mentalidade, assim, de forma sumária. Ele diz, se nós andarmos na luz, como ele anda na luz, você tem comunhão com as pessoas.
A sua vida com Deus deve necessariamente refletir na sua vida com as outras pessoas, nos seus relacionamentos, com seus irmãos em Cristo, nos seus relacionamentos com as pessoas que estão perto de você. A sua vida com Deus e a sua transformação deve ser refletida nesses relacionamentos. Se nós andarmos com Deus, se nós andarmos na luz como Ele está na luz, a gente vai ter comunhão uns com os outros. E essa comunhão, irmãos, por favor, não entenda que a comunhão é o chazinho, certo? O chazinho é o começo dessa comunhão, é só assim, é só o início, mas é um início bem incipiente dessa comunhão. Não imagine que se você tomou um chazinho aqui, né, da noite, que é bem gostoso por sinal, não imagine que somente você tomou um chazinho ali, teve uma conversa superficial também, falou da política, do futebol, e, enfim, das coisas da vida, nada contra isso, né? Geralmente, no domingo, depois do culto, já saem os resultados dos jogos, né? Mas, se você só falou sobre isso, e só isso não foi comunhão, isso foi uma conversa muito superficial que você teria no elevador do prédio, se ele demorasse um pouquinho mais, que você teria com alguém que está na fila com você e você tem que conversar alguma coisa para passar o tempo. Isso não é comunhão. Comunhão é fazer perguntas relevantes para os irmãos. Sabe o que é uma pergunta relevante? Aquelas perguntas que normalmente a gente não gosta muito de responder. Por exemplo, e aí, meu irmão, como é que está a sua vida de oração? Essa é uma pergunta que é difícil de responder, né? Porque normalmente quando perguntam para a gente não está muito bem na nossa vida de oração. Mas é esse tipo de pergunta que deve fluir da nossa comunhão. E aí, meu irmão, como é que está aquela situação que você chegou a falar lá no culto de oração, sobre sua vida espiritual? Como é que tem seguido nesse sentido? É claro que a gente não para a pessoa no meio da rua e começa a falar sobre isso, né? Ei, irmão, vem aqui, né? Assim, geralmente vem uma conversinha, ou chazinho, né? Fala do futebol, ok. Aí você tem que chegar em algum lugar com isso. Não pode parar aí, não pode parar numa conversa superficial. Eu estou dizendo isso porque João fala muito fortemente sobre comunhão, como sendo uma característica muito fundamental da vida cristã. E para que a gente também não se engane, achando que a comunhão é uma mera conversa junto com um chazinho sobre coisas fúteis e superficiais. Não é. Se nós andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Sim, uns com os outros. Essa é a honestidade de que nós precisamos. Eu quero andar na luz. Eu quero me comprometer com os irmãos. Eu quero que o problema do irmão seja o meu problema. Eu quero que a dor do irmão seja a minha dor. Que aquela dificuldade seja também minha. E a beleza de tudo isso é que quando o irmão está alegre e feliz, você também se alegra com ele. É disso que a gente está falando, irmãos. A gente vive em comunidade aqui de igreja. Mas a gente não pode deixar que essa comunidade aqui, a Igreja Batista Luz do Mundo, seja uma comunidade de pessoas que vêm conversar depois do chazinho e vão embora e não falam absolutamente nada de relevante. Porque se a gente faz só isso, se a gente vem para cá, tem conversas superficiais e toma um chazinho, você muda o prédio, troca chazinho por uma cerveja e as mesas por mesa de bar e vai sair a mesma coisa. Com exceção de alguns palavrões. Mas, em termos de relevância espiritual, não tem nenhuma. Nem a conversa superficial do chazinho que não levou a nada e nem a conversa de bar. Nós precisamos, irmãos, uns dos outros. E a comunidade da vida cristã é assim. A comunhão
de que João fala aqui, poderia elencar outros textos da própria epístola de João sobre comunhão, é nesse nível de profundidade. Mas isso começa com nós olharmos para Deus, vermos aquilo que está faltando em nós e sermos honestos, não nos auto-enganarmos. Honestidade. Mantermos comunhão uns com os outros. A beleza do versículo 7. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lembra que a nossa mensagem não ia ser uma mensagem sem graça. Aqui está a graça da mensagem. Se nós somos honestos com Deus, com aquela visão que nós temos em olhar para tudo que Ele faz e para tudo que Ele é doloroso, é difícil, você vai olhar, você vai ver muito mais coisa que você até pensava que tinha, muitos pecados que você nem imaginava. A vida na comunhão com os irmãos faz a gente ver também o quanto a gente é pecador, mas aí nós temos a graça, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Não é um olhar para Deus e eu vejo o quanto eu preciso mudar, e aí eu olho para mim e vejo que eu não consigo mudar nada. Consegue, pela graça de Deus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica. Cristo morreu na cruz para que você fosse transformado. Cristo morreu na cruz para que a sua conversa aqui na igreja seja uma conversa relevante e não superficial. Cristo morreu na cruz para que aquela atitude que você tem tomado nos seus relacionamentos, que tem ferido muita gente, seja transformada. E para que você deixe de ser pedra de tropeço na vida das pessoas e comece a ser bênção na vida delas. Cristo morreu para a sua transformação. Ele ressuscitou como prova de que a gente não vai ficar do jeito que está, de que a gente precisa mudar. Mas essa necessidade de mudar, irmãos, de ser transformado, só vem se a gente olhar para Deus e ser honesto com Deus e com a gente mesmo. Se eu me conformar com a minha espiritualidade, com a minha vida com Deus, com o meu conhecimento de Bíblia, achar que esse é o suficiente que eu tenho para mim, porque é maior do que a média da maioria das pessoas, isso será ser desonesto. Isso será andar nas trevas e dizer que anda na luz. Isso é mentir para si mesmo. Isso é fazer de Deus um mentiroso. Nós não queremos isso. Queremos ser honestos com Deus. No versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mais uma vez, João bate na tecla da honestidade. Se confessarmos os nossos pecados. Confessar pecados, irmãos, até essa palavra aqui, originalmente, é uma palavra que dá origem à nossa palavra homologar. Se você já precisou homologar alguma coisa, né, você sabe que tem alguma coisa a ver com confirmar. Homologar, segundo o que o texto aqui está tentando dizer para a gente, aliás, que o texto diz para a gente está buscando entender, é que a ideia é que você diga a mesma coisa, é que você confirme aquilo que foi dito. E o que isso tem a ver com o pecado? Tem a ver com você olhar para o seu pecado e dizer que tipo de pecado foi aquele, e falar a mesma coisa, e dizer o que Deus diria do seu pecado. Porque às vezes a gente acha que confessar os pecados é fazer aquele saudão, né? Saudão do perdão. Acabei de inventar esse nome aí, terrível, né? O que é? Senhor, você passou o dia, né? Acho eu, né, que se você é como eu, deve ter pecado algumas vezes durante o dia. Chega à noite, você faz o saudão, né? Senhor, perdoa aí pelos meus pecados. Foram muitos. Tem misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse saudão, tenho que dizer para você, ele não pode ser assim. Ele precisa ser específico. E lembra que eu falei de honestidade. É ser honesto.
com os seus pecados também. Senhor, o pecado foi esse. Dê o nome e sobrenome do pecado para Deus. Porque você está olhando para um Deus santo. E um Deus que não dá para ter meias palavras com Ele. Um Deus diante de quem você está sem nada. Você não tem o que esconder de Deus. Porque Deus já está vendo tudo. Ele só está esperando que você diga alguma coisa. Alguma coisa honesta. Porque Ele já sabe. Às vezes eu vejo o Daniel e a Clarinha, né, fazendo alguma coisa que eu já disse para eles não fazerem. E aí, eles não sabem que eu estou vendo, ó. E eu fico olhando. Acho que todo pai já fez isso, né? Eu fico olhando e esperando, né, quando é que eles vão parar. Às vezes não é uma coisa muito perigosa, né? Foi alguma ordem que eu dei e eles estão desobedecendo. E aí eu chamo e eu faço uma pergunta. Daniel, Clarinha, geralmente vem com sobrenome, né? Quando vem com uma repreensão. E aí eu pergunto, o que você estava fazendo? Eu já sei o que eles estavam fazendo. Eu quero que eles respondam e digam o que eles estavam fazendo. Algumas vezes reconheço que eles disseram que não estavam fazendo aquilo que estavam. E é triste ver como pai isso, e ter que disciplinar, e apresentar o Evangelho, e orar por eles. Graças a Deus temos a esperança e a graça na transformação das pessoas. Assim Deus faz com a gente de uma forma muito mais profunda. Deus vê o que você fez durante todo o dia. E Ele está lá de uma certa forma esperando o que você vai falar sobre aquilo que você fez contra Ele. O que você vai dizer? Você vai dizer, Senhor, foi muita coisa. Me perdoa em nome de Jesus. Ou você vai olhar para Ele de forma honesta e dizer, Senhor, foi isso que eu fiz. Eu estava com a cabeça muito cheia, agi de forma errada, falei essas palavras, foram palavras que não te agradaram, Senhor. As palavras foram essas, diga, foram essas. Eu não me satisfaço com essas palavras. Me perdoa, Senhor, me transforma, tem misericórdia de mim. Senhor, o olhar que eu fiz, aquilo para onde eu olhei, não te agradou, foi isso, Senhor. Foi isso que eu vi. Eu não deveria ter visto. Tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele é o nosso advogado, é o que diz lá no versículo 1 do capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ser honesto com Deus tem um preço, mas também tem a graça, irmãos. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus Cristo é o nosso advogado. Vale a pena ser honesto com Deus. Satanás vai de fato acusar você. Você não presta, você nunca vai mudar. Na hora que você quiser falar para Deus algum dos seus pecados, Satanás pode dizer, mas foram tantos, agora vai dizer aí alguns, né? Ou ele vai tirar você do momento de olhar de forma superficial, ou então ele vai, na hora que você for falar para Deus, ele vai lhe dizer que aquilo você tem que desistir de ser transformado. Porque você não vai conseguir, ele é um acusador. A palavra diabo significa acusador. Satanás é isso que ele vai fazer. Mas nós temos um advogado. A figura é essa mesmo, de um tribunal. Nós temos alguém para interceder por nós. Na hora que a gente está sendo honesto. Olhando para Deus. E não tem melhor coisa no tribunal do que você ser honesto, né?
dizer aquilo que de fato aconteceu. Seja honesto com Deus. Trate os seus pecados como eles de fato devem ser tratados, porque nós temos um advogado junto ao Pai. A pergunta do início permanece. Você olha para Deus, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João capítulo 1, versículo 5. De vez em quando volte para esse texto. Deus é assim. Deus é santo, é luz. Lembra que eu disse que eles gostam de repetir? Deus é luz e não tem treva nenhuma nele. Ora, é a mesma coisa. Só que uma enfatiza ainda mais a outra. Deus é assim. 100% justo, 100% santo. Na hora que você quiser se avaliar, olhe primeiro para Deus. Aí depois você olha para si mesmo. Aí você vai ver um bocado de coisa para ser transformado. Resta saber se você vai ser desonesto, achar que são coisas pequenas e superficiais, ou se aquilo é grave e sério, e ser honesto e entender que precisa ser transformado por Deus. Nesse ser transformado por Deus, você vai entender que essa transformação envolve a minha comunhão uns com os outros. Uma comunhão que é mais do que superficial, mais do que uma conversa de um chazinho que não levou a lugar nenhum. Você vai perceber que você precisa ser profundo nos seus relacionamentos. E que a sua transformação precisa ser sentida na sua casa, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho. Isso é ser honesto. E na hora que você achar que você não consegue, que é difícil demais, que você nasceu desse jeito, você foi criado assim, você olha para Deus e olha para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado, para interceder em nosso favor, para nos purificar de toda injustiça e para nos moldar segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo. Espero que, ao olharmos para Deus, nós não sejamos desonestos e não venhamos a mentir para nós mesmos, mas sejamos honestos e vivamos uma vida espiritual com mais profundidade e menos superficialidade. Grandioso Deus, nós clamamos a Ti que o Senhor venha a nos tornar profundos, ó Deus, entendedores da nossa própria natureza, do nosso próprio pecado, e que o Senhor, ó Deus, também nos coloque os olhos voltados para o Senhor Jesus Cristo, aquele que pode nos purificar de toda injustiça, Senhor, perdoar os nossos pecados, que intercede por nós diante de Ti, por aquilo que fazemos contra Ti. Ó Deus, não deixa que sejamos conformados com a nossa situação espiritual, mas que busquemos o alvo, Senhor, a Tua glória e a imagem do Senhor Jesus Cristo em nós. Nós Te pedimos, ó Deus, para que isso molde os nossos relacionamentos e que, ó Senhor, as pessoas vejam essa transformação na nossa vida para a Tua glória. Nós pedimos a Ti porque não conseguimos, ó Deus, mas pedimos a Ti por honestidade diante da Tua santidade. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.